Queridos, graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto, amém? De Tadel, treinamento avançado de líderes. Estamos aqui para mais um tempo de estarmos juntos, adorando, louvando o nome do Senhor. Já seja bem-vindo a todos que estão aqui e os que estão em casa. Hoje nós temos aqui a presença especial do nosso discípulo Marcos Aurélio, que está retornando depois de um tempo aí difícil, que enfrentou. Marcos, seja bem-vindo, a casa é sua, tá bom? Sinta-se bem, vontade no nosso meio. Marcos, que é um dos nossos discípulos amados, um homem de Deus, uma pessoa que tem colaborado muito com esse ministério, como líder do Ministério de Louvor, e está, graças a Deus, retornando para mais um tempo aí de trabalho para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por esta noite, por estarmos aqui. Glória a Deus. Já agradecer também você que está nos acompanhando de casa. Seja bem-vindo, a mais essa live aí de treinamento avançado de líderes. Posta nos grupos aí que já começou o culto, tá bom? Para que as pessoas possam acompanhar. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez em tua presença. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela manhã, pelas tuas misericórdias que se renovaram em nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Deus, te adoramos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor Deus, nesta noite, neste culto, e pedimos ao Senhor que venha estar conduzindo, Pai, todo este culto de Tadel. Abençoamos os louvores que serão entoados, a adoração, abençoamos a palavra que será ministrada. Pai, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor venha ser exaltado nesta noite, que o teu nome venha ser engrandecido neste lugar e que possamos sair daqui nesta noite mais edificados por meio da tua palavra. Pai, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, guarda este ambiente, guarda este local, guarde nossas famílias que estão em casa, guarde os nossos lares, que enquanto estivermos aqui adorando o Senhor, buscando a tua presença, que o Senhor venha estar guardando os nossos familiares, toda a nossa parentela, Senhor. Nós abençoamos este dia, abençoamos esta noite, abençoamos este culto, Deus, que seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um salmo, Salmo 127. Depois estaremos adorando o Senhor. Eu queria ler este salmo. Salmo 127. Que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Então que nós possamos ser esses homens, Estamos aí na Semana dos Pais, o mês dos pais, mês de agosto. Ministramos no último domingo uma palavra aos pais, nós queremos continuar ministrando hoje. E, assim como eu li o Salmo 128, que fala muito sobre família, eu também quis ler esse Salmo 127, que fala sobre que a herança do Senhor são os filhos. Quão privilegiados somos, de gerarmos herança para o Senhor. Então que nós possamos aprender também mais ainda essa noite alguns atributos de pais de valor, pais verdadeiros, pais que o Senhor conta para esse tempo, para essa geração. E que seja este homem, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Glória a Deus, que seja assim, que sejamos esses homens, que possamos guardar, que possamos cuidar. Esse é o tempo que nós estamos ainda aguardando na aljava. E quando você guarda, você tem que ter todo aquele cuidado de proteção, de cuidado, de preparar para futuramente você lançar. E não tem que ser um lançamento qualquer, você tem que lançar no alvo. Você não pode descartar uma flecha, porque são filhos, são
herdeiros do Senhor. Então, que nós possamos aprender a, nesse tempo, preparar as nossas flechas, para no devido tempo lançarmos ao alvo que o Senhor já preparou, que o Senhor já determinou, nós cremos nisso. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esta palavra introdutória. Vamos nessa hora adorar o Senhor. Eu queria passar a palavra ao ministério. Aleluia. Amém. Graça e paz, amados. Graças a Deus por mais um dia que estamos na casa dele aqui com essa oportunidade de louvar, né? Quantos nesse momento gostariam de estar neste lugar e não podem? E nós temos esse privilégio de estar aqui adorando ao Senhor. E nesse momento eu gostaria que você que está em casa, você que está aqui, fechasse os seus olhos. Não preste atenção, amados, na irmã Marlene, na irmã Samara, se a gente está afinado ou se estamos desafinados. Porque de nós mesmos, nós estamos apenas conduzindo o louvor, né? Mas a adoração parte do seu coração. Então, se você está aqui nessa noite com o propósito de adorar, de bendizer o nome do Senhor, eu quero te convidar a apenas fechar os seus olhos, se desligar de todas as coisas e apenas se ligar no trono dos céus. E louve essa canção juntamente conosco. Em espírito e em verdade nós te adoramos, meu Deus. O Senhor está à procura, amados, de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que Ele pode contar com você nessa noite? Será que Ele pode nessa noite assentar no seu trono de glória e estender os seus ouvidos e ouvir a sua adoração? Aleluia, Jesus. Então louve a Ele, amados. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga a Ele, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus, recebe o Senhor em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis
te adorar, ó Rei. Rasgue o seu coração na presença de Deus, amados. Cante como se fosse o seu último dia de vida. Louve a Ele. Aleluia, Jesus. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver onde flui o amor. Aleluia, dê uma forte salva de palmas ao nosso Deus. De pé, vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Que diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Algumas traduções dizem é pior do que, como é que diz a sua tradução? Infiel. Tem outra tradução, fora essas duas? Incrédulo. Que palavra forte. Vamos ler novamente? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Podeis assentar, vamos meditar um pouquinho. Nós falamos domingo passado, sobre alguns. Domingo passado foi o Dia dos Pais, especialmente o Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais é todos os dias. O Dia das Mães é todos os dias. Glória a Deus pelos pais, pelos representantes do Senhor, como nós falamos aqui nessa terra. Pastor Cote também, nesse livro, é interessante, eu comentei ele domingo, queria comentar também hoje sobre esse avivamento do odre novo. Pastor Cote vai dizer que o relacionamento que nós temos com Deus, ele é muito resultado do relacionamento que nós temos com os nossos pais. Um homem, com nossos pais, masculino, com o pai. O relacionamento que você tem com o Espírito Santo, ele é muito resultado daquilo que você tem o relacionamento com a sua mãe. Interessante isso, O pastor Cote, ele consegue ver coisas assim, estudando, meditando, ele consegue ver coisas ali ao estudar, Interessante. Então, ele fala isso, que se nós temos um bom relacionamento com o Pai, com Deus, isso é fruto de que nós temos um bom relacionamento com o nosso Pai terreno. E se você tem um bom relacionamento com o Espírito Santo, é porque você tem um bom relacionamento com a sua mãe. Então, glória a Deus, que a gente possa saber dessa importância, e desenvolver isso em nossas vidas, no nosso relacionamento dentro de casa. E nós citamos alguns atributos de um pai de valor. Alguém lembra? Você que está em casa aí, você lembra quais foram os atributos que nós falamos? Primeiro foi gerar filhos espirituais. Mais do que gerar filhos biológicos, nós precisamos gerar filhos espirituais. Segundo, recapitulando, domingo passado. O pai é um homem de valor, é um homem que não humilha os seus filhos. Terceiro, é um pai que tem coragem de confrontar os filhos. Quarto lugar, os atributos de um pai de valor, em quarto lugar, é um pai que dá exemplo, que é um espelho para os seus filhos. Em quinto lugar, é um pai que disciplina os filhos. Em sexto lugar, falamos que um pai de valor, ele dá carinho aos filhos. Ele abraça, ele não só apenas disciplina, mas ele dá amor.
ele equilibra, né? Aquele fiel da balança, né? Aquele equilíbrio entre disciplina e amor. Se você só disciplina sem amor, você vai ser um pai cruel. Se você apenas dá amor sem disciplina, você é um pai irresponsável. Só dá amor e não disciplina. Então você tem que equilibrar. Ponto certo ali da balança, né? Tem que ter esse equilíbrio. E por último, ele se esforça para estar perto dos filhos. Citamos até como exemplo, né, o Jonathan Edwards, né, como ele fazia para estar próximo dos filhos. Ele separava 1 hora por dia para estar com seus filhos. Para estar conversando com seus filhos, para estar ministrando no coração dos filhos. E quando ele viajava, ele acumulava, né? Se ele passou 5 dias em viagem, cada dia representava 1 hora. Então ele tinha 5 horas de débito, para quando ele chegar, ele ter que suprir essa carência que ele deixou durante 5 dias. E nós vimos os legados que ele deixou. Que legado, né? Poderoso. Que legado que nós precisamos rever e possamos deixar também para as nossas gerações. Mas também tem aquele outro, né? Que deixou um legado, infelizmente, muito triste. Mas nós vamos nos espelhar em Jonathan Edwards, né, que deixou um bom legado para a sua descendência. E hoje eu quero continuar falando outros pontos dos atributos de um pai de valor. Queria falar também que um pai de valor, ele também é um marido sensível e amoroso. Cadê os homens? Você tem sido sensível e amoroso com a sua esposa? Ou você tem sido aquele brutão, né? É o bruto, né? Aquele brutão. Mas precisamos ser sensíveis e amorosos com os nossos cônjuges. O maior presente que um pai pode dar ao filho, sabe qual é? O maior presente que um pai pode dar ao seu filho é amar o seu cônjuge. É você demonstrar não apenas em palavras, mas em atitudes. E os filhos observam. Os filhos observam. A pastora Gabi fez um quadro lá em casa que ela deixou várias fotos assim bem românticas, né? Umas fotos assim de viagem que nós fizemos. E Daniel, de vez em quando eu pego ele olhando lá, contemplando, perguntando: como é que foi aqui? Isso aqui foi onde? Amado, isso ali você está gerando no coração daquele filho que há amor no casamento. Então faça isso, coloque fotos, espalhe fotos de você como casal. E você está gerando isso no coração do seu filho, que há amor no seu lar. Então faça isso. Demonstre amor não apenas de palavras, mas de atitudes. É o maior presente que nós podemos deixar aos nossos filhos. É o amor, é amar o nosso cônjuge. Quando investimos no casamento, estamos investindo também nos filhos. Nada machuca tanto os filhos como o naufrágio do casamento dos pais. Se tem uma coisa que acaba com a criança, é o naufrágio no relacionamento entre os pais. O casamento estável dos pais traz segurança para os filhos. Se ele vê que há amor, que ele vê que há compreensão, se ele vê que há comunicação. Tem uns insights, né? De vez em quando, né? Não é tudo, não é perfeito. Tem às vezes que nós temos, mas isso tem que ser, isso é normal, mas não pode superar os momentos de paz, momentos de amor, de diálogo, de conversa. Não, isso tem que superar esses momentos, porque esses momentos de insights, né? Como é que a pessoa diz? Pastor Gesto diz como? Fernando sempre fala, né? Esqueci o nome da palavra. Comunhão intensa. Isso acontece, é normal, mas somos seres humanos. Um homem e uma mulher, imagine, 2 pessoas, 2 personalidades diferentes. Tem as comunhões intensas sim, mas o amor, a compreensão, a comunhão, o diálogo tem que superar tudo isso. Tá bom? Por outro lado, o divórcio dos pais dói mais nos filhos do que nos cônjuges, o divórcio. Se tem uma coisa também, Deus ele abomina o divórcio. Então, se tem uma coisa que machuca muito os filhos, é o divórcio dos pais. Agora, o que é pior, amados? Muitos pais se divorciam, infelizmente também se divorciam dos seus filhos. Isso é sério. Você pode ter ex-marido, você pode ter ex-esposa, mas você nunca vai ter ex-filho. Não é porque você se divorciou do seu cônjuge que você tem que se divorciar dos seus filhos. Não faça isso. Eles continuam sendo seu filho, por toda a vida. Lembre disso. Existe ex-esposa, ex-marido, mas não existe ex-filho.
não podemos nos divorciar dos nossos filhos. Mesmo que a relação conjugal, por vários fatores, tenha chegado ao seu fim, os pais precisam ainda mais se desdobrarem para cumprir sua nobre e intransferível missão de ser pai. Então, ele precisa continuar sendo pai, dando toda a assistência necessária aos seus filhos. Ok? Então, sendo sensível e amoroso também é os atributos de um pai de valor. Outro atributo, um pai que é paciente e compreensivo com os filhos. Ele precisa também ter essa qualidade. O apóstolo Paulo, ele orienta os pais a não provocarem a ira os seus filhos. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Ele orienta os pais a não irarem os seus filhos. Pais, não provoqueis a ira aos seus filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoquei a ira aos seus filhos. Quando é que o pai provoca a ira em seus filhos? Alguém sabe? Quando é que um pai provoca a ira nos filhos? Quando ele exige dos filhos aquilo que ele não pratica. Ele é incoerente. É aquela frase que diz, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele está provocando a ira aos filhos. Ele está sendo hipócrita, não é isso? Você me exige de algo do seu filho que você não faz. Isso não se aplica para nós, cristãos. Homens de valor, pais de valor. Temos que ser o exemplo. Tem que dizer, filho, falar como Paulo dizia aos coríntios. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ok? Então nós precisamos ser coerentes. Precisamos ser o modelo para que nossos filhos possam copiar. E não provocarmos a ira aos nossos filhos. Ok? Quando ele também é inconstante na disciplina, ele provoca a ira. Se tem uma coisa que nós precisamos ter, pessoas, pais de palavra, se você falou que vai disciplinar, discipline. Porque senão você vai perder a sua autoridade com seu filho. Se você ficar toda hora dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo e você não faz, ele vai, meu pai não faz. Eu vou continuar teimando, eu vou continuar desobedecendo, porque eu sei que ele apenas vai falar e não vai agir. Então nós precisamos ser coerentes, precisamos realmente falar e aplicar aquilo que nós estamos falando na disciplina aos nossos filhos. Ok? Então seja compreensível com os seus filhos. Ame os seus filhos. E quando você ama, você vai dosar, como nós falamos, essa questão da disciplina quanto do amor. Ok? O pai de valor também, ele é um líder espiritual da sua casa. Amados, todos nós somos sacerdotes depois da nova aliança. Não existe mais o sacerdote que tinha no antigo Israel, né? Ou seja, tinha um sacerdote que apenas uma vez no ano representava o povo, que levava o sacrifício a Deus em prol do povo. E existia apenas o sacerdote que ele entrava nos santos dos santos, né? Fazia aquele sacrifício todo, se consagrava. Representante do povo diante de Deus. Ouvia o povo e levava as orações do povo a Deus, ouvia a Deus e trazia a resposta ao povo. Essa era a função do sacerdote. Mas na nova aliança não, nós somos todos sacerdotes. Não é isso que diz 2 Pedro? Nós somos sacerdócio real, geração santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Não é isso? Lá em Apocalipse também fala que nós somos sacerdotes. Em Isaías tem vários textos que falam que nós somos sacerdotes. Então na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, tanto homens quanto mulheres. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa diante de Deus. Amém? Não é só o homem, a gente pensa que o homem é o sacerdote do lar. Não, todos nós somos sacerdotes. Agora, porém, entretanto, o líder espiritual do lar é o homem. Ele é o responsável por liderar espiritualmente a sua família. Sobre o homem há essa responsabilidade de ser o líder espiritual, de ministrar no coração da sua esposa, de ministrar no coração dos seus filhos, de convocar o culto doméstico em sua casa. É função do pai. Como é que está o nosso culto doméstico em nossas casas? Quanto tempo faz que nós fizemos nosso último culto doméstico? Está em dias?
Como é que está os nossos cultos? Responsabilidade do homem. Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, se você quiser abrir e acompanhar, Jó 1,5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Quantos filhos Jó tinha? 10 filhos. Imagine o tanto sacrifício que Jó fazia em relação aos seus filhos. Ele falava que ele fazia os holocaustos segundo o número de todos eles, dos 10 filhos. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia uma vez por semana, uma vez no mês. Não, ele fazia isso continuamente. Olha a função de um líder espiritual do lar. Jó é esse exemplo. Se levantava todos os dias de madrugada e se sacrificava, fazia sacrifício pelos seus filhos, orava, intercedia por eles. E Jó fazia isso continuamente. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 também diz: e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Então, sobre nós, homens, responsabilidade nossa, de trazer os céus para dentro da nossa casa. Amém? Somos os líderes espirituais dos nossos lares. A mulher também tem sua função, né? Já diz a palavra aqui, a mulher sábia edifica a sua casa. Então imagine os dois, né? O homem e o líder espiritual do lar, a mulher sábia edificando a sua casa. Imagine como é que não vai ser esse lar. Não tem nenhum texto da Bíblia que fala que o homem sábio edifica seu lar, não tem. Mas para a mulher sim, então a mulher também tem a sua função, tem a sua responsabilidade em trazer paz, já disse que a mulher é o termômetro da alegria no lar, né? Ou seja, a mulher que dosa a temperatura do lar. Então a mulher também tem a sua responsabilidade. Então homens que estão aqui nesse dia, nos assistindo, nos ouvindo, traz de volta isso. A intenção da palavra é justamente isso, é como um espelho. A palavra tem essa função de nós olharmos e vermos como é que nós estamos. Se estamos bem, vamos manter, vamos continuar exercendo. Se não, vamos nos corrigir. A palavra, ela tem essa função de nos endireitar, de voltar ao caminho, de voltar ao trilho. Então, se você não tem feito isso, faça o esforço de fazer cultos domésticos, de adorar o Senhor juntos. Amados, é fácil fazer isso todo dia? Não é fácil. Nós temos esse desafio lá em casa de fazer. Nem todo dia dá. Não vou dizer que a gente faz todos os dias. Mas na grande maioria a gente tem procurado exercer isso. Até para que a gente possa ter autoridade de falar. Para que a gente possa pedir que a igreja faça, nós temos que ser o exemplo, temos que ser o modelo. Então tem dia que não dá, tem dia que o trabalho, eu estava agora conversando com a Jéssica, que às vezes está entrando pela noite. Deram para a gente um notebook, amados, que isso ali já sabe, né? O notebook você vai continuar trabalhando em casa. Final de semana, mas nós temos que parar e dizer, olha, agora é hora de a gente fazer nosso culto. Vamos lá, chamar todo mundo, bota uma adoração, vamos adorar o Senhor, vamos orar. Essa é a nossa função, como líderes espirituais do lar. Amém? Um pai de valor também é um homem preocupado com a vida espiritual dos filhos. Tem tudo a ver, né, com a relação também quando nós falamos do ponto anterior. Você vê que Jó, nesse texto que nós lemos, falava que Jó chamava os seus filhos e os santificava. Isso é a verdadeira função, né, um pai de verdade. Jó estava preocupado não apenas com a educação dos seus filhos, não apenas com a provisão, com dar o melhor, né, com dar a melhor refeição, mas, sobretudo, estava profundamente preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Antes de se preocupar com a escola do seu filho, com a sua faculdade, com tudo isso, não vamos agora abrir mão, não, agora não estou mais preocupado com faculdade, com o que vai estudar, qual profissão que vai exercer, não. Mas, acima de tudo, nós precisamos trabalhar, nos preocupar em fazer dos nossos filhos santos. Santos diante de Deus.
Amém? Tudo isso é importante, mas também você se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos. Ministre na vida dos seus filhos, ore por eles. Coloque a mão na cabeça deles e profetize. Será uma bênção, serão grandes homens, grandes mulheres, né, que têm filhas, serão grandes nessa sociedade, serão colocados em locais estratégicos na sociedade, abençoarão essa nação, abençoarão São Luís do Maranhão, abençoarão o Maranhão. Os nossos filhos serão bênção em nome de Jesus. Sobre nós, amados, sobre a nossa descendência, assim será em nome de Jesus. Então abençoe. Coloque a mão na cabeça deles quando estão dormindo. Né? Durma com o seu filho, coloque para dormir. Daniel tem 8 anos, de vez em quando eu vou botar Daniel para dormir. E eu oro, boto na mão na cabeça dele, boto a mão no coração dele, Senhor, guarde o coração, guarde a mente. Guarde a vida do meu filho. É importante esses contatos, mas nós precisamos ter com nossos filhos. Isso aí não tem preço que gera no coração deles esse contato, essa proximidade, esse abraço. Nós precisamos ter isso. Por mais que eles não queiram mais, né? Estão crescendo, eles querem pagar mico, não, mas você continua sendo pai. Chame eles, né? Abrace, ministre no coração dos seus filhos, pois você está fazendo um grande investimento fazendo isso. Um pai de valor também, amados, é um pai intercessor, que ora pelos seus filhos. E quanto mais nós precisamos orar nesse tempo, os dias são maus. Os dias são maus. Precisamos orar e muito pelos nossos filhos. Jó se levantava de madrugada. Qual foi a última vez que você levantou de madrugada para orar pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você fez um jejum pelos seus filhos? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Que nós nos colocamos no altar do Senhor em prol dos nossos filhos. Precisamos fazer isso, amados. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Não está sendo fácil ser pai nessa geração. Mas nós temos o Senhor, amém, em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos capacita a sermos pais, segundo Ele é. Um pai amoroso, um pai que cuida de nós. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos em oração? Nós precisamos, amados, ser pais intercessores. Pedir ao Senhor que guarde nossos filhos, porque nós não temos como montar como dizem os programas da Globo, um Big Brother para você monitorar seus filhos 24 horas, não tem como. Mas você tem que orar, Senhor, aonde os meus olhos não podem estar, que o Senhor esteja guardando os meus filhos. Ore, porque não tem sido fácil. A mídia está aí apelando, né, de todas as formas, trazendo informações deturpadas, contrárias à palavra de Deus. E eles estão sendo bombardeados com tantas informações que nós não tínhamos anteriormente. Já dizem que nós estamos vendo uma época de geração que a informação que nós geramos em 2 dias, ela equivale a tantos anos, o que era gerado em tantos anos atrás, se gera assim em 2 dias de informação, para você ver como é que está a tecnologia avançada, com tanta informação. Nós precisamos pedir ao Senhor que guarde a mente de nossos filhos, guarde o coração. Ensinar para eles princípios, porque se você ensinar princípio, aonde ele chegar, ele vai se comportar bem. Porque ele tem princípios que foi gerado no coração dele por meio da palavra de Deus. Por meio do manual que o Senhor tem nos dado, que é a sua palavra. Então vamos fazer isso, vamos orar. Vamos interceder pelos nossos filhos. Sempre haverá esperança para uma família onde houver uma mãe que ora. Sempre haverá esperança se em um lar existir uma mãe que ora. Sempre haverá esperança para uma família onde houver um pai comprometido a interceder. Sempre haverá esperança. Então, se seus filhos não estão na igreja, estão fora, orem. Faça o que o Senhor está nos mandando fazer, orar, interceder. E declarar que seus filhos não foram gerados para a morte. Seus filhos foram gerados para serem bênção. Seus filhos são herança do Senhor. Determine você a autoridade sobre a vida dos seus filhos. Não aceite. Por mais que eles estejam lá no momento, mas eles vão voltar em nome de Jesus. Que aconteça com eles o que aconteceu com o filho pródigo. Caindo em si. Não é isso? Vamos orar, Senhor, que nossos filhos caiam em si, assim como o filho pródigo. E lembrou
que na casa do meu pai, até os seus funcionários têm o melhor, comem pão. E eu estou aqui padecendo necessidade. Vou voltar, vou retornar à casa do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer, meu pai, receba-me apenas como um dos seus empregados. E quando ele chega, esse discurso ele não consegue completar porque o pai o abraça. O pai lhe coloca vestes novas. O pai lhe dá um anel, autoridade, calça os seus pés. E faz uma festa. Glória a Deus por isso. Então sempre haverá esperança, amados. Não abra mão dos seus filhos, não abra mão da sua família. Amém, em nome de Jesus. Antes de falar de Deus para os nossos filhos, precisamos falar de nossos filhos para Deus. Antes de você ministrar o coração deles a palavra, presente eles diante de Deus, ore por eles, interceda por eles e também ministre a palavra. Faça isso continuamente. Ministre, ore a Deus, clame ao Senhor, interceda por eles, mas também ministre a palavra no coração deles. Para que tenhamos filhos bem-sucedidos nessa geração, em nome de Jesus. Em quinto lugar, também, que um pai de valor é um pai perseverante. Ele não desiste. Jó orava por seus filhos continuamente. Amém? Continuamente fala de algo perseverante, algo constante. Por mais que ele observasse algumas circunstâncias contrárias àquilo que ele orava, mas ele não desistia. Ele estava ali perseverando constantemente pelos seus filhos. Amém? Então não desista. Não desista, continue perseverando. Persevere em clamar ao Senhor e a sua família será bênção. Amém? A sua família será grandemente abençoada. Como diz o Senhor visita a iniquidade dos pais dos filhos até que geração? Terceira e quarta geração. Mas aqueles que obedecem, o Senhor abençoará até que gerações? 1000 gerações. Então, não sei quem foi, acho que foi, não sei se foi o pastor Costa que também fala que nós vamos chegar a um tempo, eu creio nisso. De vez em quando eu falo isso aqui na IBR, que vai chegar um ponto que nós vamos parar de falar em maldições hereditárias e vamos falar em bênçãos hereditárias. Porque a partir de nós é um novo começo, amém? A partir de nós, daqui para frente é algo novo. Senhor, eu tomo posse em nome de Jesus, daqui para frente é um novo tempo na minha família. Se daqui para trás era um histórico de prostituição, de idolatria, tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, mas a partir daqui, Senhor, a partir da minha vida, é um novo tempo, é uma nova geração, serão filhos abençoados, e que aquele legado que deixou John Eduardo seja sobre a minha vida. Vocês lembram qual foi o legado que ele deixou? Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui essa cópia. Vou ler novamente para a gente recapitular, é bom. Já disse que o segredo do aprendizado é a repetição. Então eu vou ler aqui o legado. Olha o que John Eduardo... Alguém ouviu isso aqui? Quem não estava aqui, que não ouviu esse legado que John Eduardo deixou? Mas eu vou repetir para vocês. Diz assim, ó. Olha o que a descendência de John Eduardo experimentou depois que ele foi embora. Ele investiu, fez a parte dele, enquanto estava aqui, quando sendo pai, e foi embora, partiu, chegou o tempo dele. Cumpriu a carreira, né? Mas olha o que ele deixou. 3 de seus descendentes se tornaram presidentes de universidades. 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos. 30 se tornaram juízes. 100 advogados. 60 médicos. 65 professores de universidades. 75 oficiais de exércitos e marinha. 100 pregadores e missionários. 60 escritores. 1 vice-presidente dos Estados Unidos. 80 altos funcionários públicos e 250 formandos em universidade. Será que ele olhava isso? Será que ele imaginava que ia acontecer tudo isso? Talvez não, né? Talvez sim, né? Porque ele era homem de Deus, tinha fé. Mas ele acho que não esperava tudo isso. Mas Deus o abençoou. Então que seja assim sobre a minha vida. Amém? Sobre a vida do Marcos Aurélio, vida do pastor Edgesso, do irmão Edvaldo, da irmã Ninha, de todos que estão aqui, em nome de todos você que está em casa. Que assim seja sobre a sua descendência. Amém? Como eu falei, vai chegar um tempo que nós vamos falar em bênção hereditária. Sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu queria finalizar com mais esses atributos. São tantos, mas se a gente for passar aqui domingo que vem, tem outros tantos, tem tanta coisa, mas
os principais, né, para que a gente possa refletir, para que a gente possa retornar se estamos falhando. É tempo de recomeçar. A minha vida cristã ela é interessante por isso, porque todo dia é uma oportunidade, um recomeço. Se você está falhando, retorne, faça isso, e você será grandemente abençoado, não somente você, mas toda a sua família e a sua descendência. Amém. Vamos ficar de pé nessa hora. Vamos cantar uma adoração, depois estaremos orando, tirando a oferta em nome de Jesus. Ministério de louvor. Amém, Pai. Nós queremos dizer nessa noite que o nosso maior desejo é estar em Tua presença, é Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Não há melhor lugar para se estar do que aos Teus pés, Jesus, do que ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos falar, do que nós seguirmos a direção que o Senhor nos dá. Não há melhor prazer do que estar contigo, do que estar em tua casa. A tua palavra fala que mais vale um dia em tua presença do que 1000 outros em outros lugares. Nós estamos felizes porque nós estamos aqui em tua presença. Tua presença que é doce, que é amável. E é aqui que nós queremos permanecer para sempre até a eternidade, Pai.
meu desejo o meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele, encostar-me em teu peito, Senhor, ter você como meu íntimo amigo. O meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele, encostar-me em teu peito, Senhor, ter você como meu íntimo amigo. O meu desejo transpirar o teu perfume em minha pele, encostar-me em teu peito, Senhor, ter você como meu íntimo amigo. O meu desejo esse é o nosso desejo, Pai, estar todos os dias em tua presença, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos interceder nesta hora. Amém. Você que está próximo aí do seu esposo, do seu marido, ore por ele. Você que não está aqui, né? Você está em casa, mas interceda. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Eu queria que colocasse uma música aí, em nome de Jesus. Não sei se vai ser possível. Aleluia. Seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar em tua presença, Deus. Pai, nós profetizamos, Deus, que a letra desta música, Senhor, seja sobre a nossa uma realidade em nossas vidas. Que a bênção do Senhor venha sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Senhor, nós profetizamos bênção na vida de cada homem, de cada líder espiritual do lar nesta noite. Aqueles que estão aqui neste lugar, Senhor, sejam alcançados por essa palavra. Aqueles que estão em casa também, Senhor, possam sentir o toque do Senhor, Pai, nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus. Pai, que você venha estar dando graça à vida de cada um deles, Senhor, sabedoria, para que eles possam, Deus, exercer o seu papel, Deus, exercer a sua função, essa sublime missão, esse privilégio que é sermos pais. Senhor, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concedeu. E que nós possamos, Senhor, não abrir mão desse desafio que o Senhor entregou a cada um de nós. Nos ajude, Deus, a melhorar aquilo que nós estamos falhando. Nos ajude a sermos pais melhores. Nos ajude a sermos pais, Senhor, que venham ser bênção em nossos lares. Que possamos gerar filhos não para nós, mas filhos para o Senhor. Que possamos preparar os nossos filhos como flecha, diz, Senhor. Assim como a tua palavra diz, como flecha na mão do guerreiro.
Pai, que seja sobre a vida de cada pai, de cada homem, de cada sacerdote. Pai, que esse seja o tempo de nós prepararmos essas flechas, tempo de nós cuidarmos, tempo de nós protegermos, tempo de nós alimentarmos, não somente com alimento físico, mas com alimento espiritual. Senhor, para que chegar aquele dia em que nós venhamos lançar essas flechas, elas possam chegar ao destino correto, Senhor, ao destino que o Senhor planejou para a vida de cada um deles. Nós profetizamos sobre os nossos filhos, Senhor, bênção. Serão bênção nessa nação, serão bênção nessa cidade, nesse estado, para a honra e glória do nome do Senhor. Os nossos filhos são bênção, nossos filhos nasceram para a glória do Teu nome. E nós profetizamos sobre a vida de cada um deles, Senhor. Aqueles que não estão em Tua casa, Senhor, que estão nesse tempo afastados dos caminhos do Senhor. Pai, que sobre a vida deles aconteça o que aconteceu com o filho pródigo. Que eles caiam em si, Senhor, e retornem. E voltem à Tua presença. E estejam de volta à Tua presença, à Tua casa, te servindo, Senhor. Nós abençoamos para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe. E que esta canção que diz que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Amém? Que seja assim sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os nossos bisnetos, e assim será por toda a nossa geração, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte para Ele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.